Bom dia. No último encontro, nós falamos sobre tem de bom ânimo. Então, o quanto que você pode ser dono da situação e mudar as coisas que estão ao seu redor. Porque isso está na sua mão, você pode fazer isso. Ter de bom ânimo é uma mensagem para o indivíduo. Você tem que ter bom ânimo. E ele é aquele, ai meu Deus, né? Então quando você está numa situação, tem bom ânimo, é como se você tivesse uma respirada para a coisa melhorar para você. Então eu tenho o nome de Ter de Bom Ânimo, parte 2. Aí vocês estão vendo um carinha subindo a escada lá, e uma mãozinha chegando e colocando o degrauzinho. Quer dizer, é aquela questão de você muitas vezes ter que fazer as coisas, mas você não está enxergando ainda o que vai acontecer. Mas você sabe que ele vai estar lá, né? Você vai poder colocar a mão que vai chegar lá. Então hoje a gente vai trabalhar, a minha ideia, né, é falar a respeito de esperança. Porque a esperança também nos impulsiona, a esperança também nos leva adiante, a esperança também é bom. Então, imagina começo, meio e fim, mas igual o muro da Rosane, uma pedra aqui, outra ali vai sendo colocada e o muro vai sendo construído, né? Nesse sentido, é um mosaico, mas a ideia é falar a respeito de esperança. Você já se sentiu perdido? Hoje é muito comum, né? Antigamente você pegava os mapas, tinha aquele guia 4 rodas, saía dentro do carro e ia para todo lugar, e ficava olhando as letrinhas, então fazia tudo aqui. Você usa o Waze, usa o Google Maps, mas aí de vez em quando cai o sinal e você fica totalmente perdido. Então isso deve ser muito comum, mas tem aquela situação de você estar perdido mesmo, assim, e aí, o que eu faço, né? Para onde eu vou? Né? Tem essa situação. E eu tenho como eu estou com o microfone, eu vou poder contar o meu caso. Você conta depois entre vocês. Então faz de conta, né, que foi uma situação na Itália, só para dar um outro, né? Foi uma situação na Itália. Faz de conta que era nas cercanias de Veneza. Faz de conta essas coisas, né? Então eu ouvi dizer que nas cercanias de Veneza tem um terminal de ônibus muito grande, porque cidade turística, todo mundo vai. Onde você quer? Vou para Veneza, vai para Veneza. E aí, hipoteticamente, eu estava fazendo uma viagem para lá e eu ia visitar Veneza, hipoteticamente. Só que ficar em Veneza é mais caro. Então o que você faz? Você pega e fica aos arredores de Veneza. Escolhemos um hotel, na hora que a gente chega no lugar, achamos um hotel, só que o quarto tinha muito cheiro de cigarro, né? Testamos alguns quartos e não deu para ficar, resolvemos mudar de hotel. Pegamos um carro, olha no Google, tem um lugar, sai com o carro, vai andando, achamos uma pousada, uma casa, né? Numa avenida, uma pizzaria bem, já tem onde jantar, espetacular, tudo hipotético, eu estou imaginando essas coisas. Passamos a noite, jantamos na pizzaria, passamos a noite na pousada, levantamos de manhã, tomamos café, na avenida passa um ônibus. Qual o letreiro dele? Veneza. Quem mora em Osasco, né? Onde você está em Osasco, você acha um Vileiado, é igualzinho, mas está no Veneza. Pega o ônibus e vai, desce naquele terminal enorme de ônibus e vai passear. Passa o dia inteiro passeando. Aí à noite, já cansado, vai jantar, agora vamos embora. Para onde? Qual o nome do hotel? Qual a avenida que a gente estava? Ninguém pegou a informação. Aí você chega naquele terminal, você olha que ônibus nós vamos pegar para chegar lá? Bom, se eu estou aqui, é sinal que a coisa aconteceu, né? Mas imagina você, não tem. Como que eu pergunto? O que tem na frente do hotel? Tem uma pizzaria e a bandeira da Itália. Onde? Na Itália. Olha que informação gratificante que você tem para ajudar alguém te ajudar. Então eu de verdade não sei como que nós conseguimos chegar, mas nós chegamos. Eu lembro de ficar entrando nos ônibus, conversando com o motorista. Então, imagina conversar com italiano, espanhol, tentar inglês, tentar de tudo, né, para conversar. E eu quero ficar, o meu hotel é um casarão, em frente de uma pizzaria, tem uma bandeira da Itália na frente, assim, desse jeito. Mas eu lembro depois de
está dentro de um ônibus que a gente escolheu, e o ônibus indo, a gente no degrau da escada, assim, né? Olhando, fazendo assim, é aqui, olha aquela pizzaria, olha aquilo ali, até que nós conseguimos chegar. Então isso é estar perdido, né? Isso é você ter situações, né, onde você está perdido. A gente se perde aqui pertinho, aí volta, pega o sinal e já resolve a questão. O ponto é, quando que você se sente seguro onde você está perdido? Em que momento a segurança vem para você? Então você pode estar perdido em algum lugar, e você está andando, de repente você vê uma coisa conhecida, aquilo já pode dar segurança, daqui eu consigo me virar, já está seguro. Você pode estar numa floresta, vai fazer uma caminhada, nem se perdeu. Eu tenho uma colega que ela ficou 2 dias no buraco da Chapada Diamantina, né? Eles caíram, né? Um casal caiu dentro do buraco e não conseguia sair, ficando 2 dias. Então você pode estar num lugar perdido, e aí quando você vê o socorrista, aquilo já pode te ajudar. Mas muitas vezes você pode se lembrar que você encontrou o socorrista, mas tem que fazer todo o percurso de volta. Então isso é só para localizar esse sentimento de como que eu me encaixo nessas situações, onde eu estou, o que eu faço. Aí eu posso ir no 203 para me achar seguro, eu posso ir para o telefone 00 para me achar seguro, eu tenho várias formas que eu posso me achar seguro. Mas é você. É você que tem que se sentir seguro. Sendo assim, permanecem até o momento esses 3. Aqui é Paulo escorrendo a respeito do amor, né? Fé, a esperança e o amor. E aí aqui tem uma coisa interessante, porque ele coloca fé e esperança. E quando a gente começa a imaginar, parece que fé e esperança são as mesmas coisas. Não dá essa intenção, parece que quando eu penso em fé, parece que eu penso em esperança. E aí eu comecei a ver que, teoricamente, quando eu estou orando por alguma coisa, talvez eu estou orando com esperança e não com fé. Porque as passagens de cura que tem, algumas que eu peguei, tem aquela de Mateus 9:22. Não sei se vocês conhecem a passagem, aquela mulher do Espírito Santo. Vocês ouviram? Você tem a mulher que está com o Espírito Santo, ela chega por trás e toca no manto de Jesus, saiu o poder, a mulher fala que é ela, e ele fala assim: a sua fé te curou. Então a fé é pá! Esperança é lá para frente, né? Aqui não está escrito assim: olha, você tocou no meu manto, tirou o poder, daqui 3 meses você vai estar curado. Não foi isso, foi na hora. Então a fé agindo no momento. Tem aquele, vocês lembram do encontro passado, o cego, que não ganhou o cachorro? Lembra que assim, Jesus, filho de Davi, né? Ele também, quando ele chegou para Jesus e falou que ele não queria um cachorro, que ele queria ver, Jesus falou para ele: a sua fé te curou. Mas lembre-se que tudo isso tem um percurso, não tem? Até aquele dia, até aquele momento, tudo isso tem um percurso. Então nós vamos falar, como eu falei, de esperança, porque é diferente de fé. Esperança é o que você projeta, aquilo que Deus projetou para nós. 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada para nós nos céus, futuro. Lembra que o Vitor comentou a respeito de herança? Herança é algo deixado para nós, está lá no futuro, está espelhada lá no futuro. É um desenho para você lá no futuro, é um desenho para você, é um desenho para o indivíduo precisa disso. Agora, se você está no meio, olhando a parede lá sendo construída, a parede está olhando o desenho aqui, e você não se encaixa, ou você está ali, mas você está sentindo o peso da tela de cima, né? Porque a de cima não secou, ainda está sentindo o peso, ele está se ajustando nessas coisas. Se você não olhar para isso nesse sentido de construção, nesse sentido que é algo que Deus está fazendo na sua vida, nesse momento que Deus está te dando, está trilhando, está te dando um caminho para você fazer. Se você não olhar para isso, se não tiver fogo nos seus olhos para isso, não tem razão de você estar no meio.
se isso não te der, não for propulsão em você, essa esperança disso, essa esperança da pedra viva, essa esperança de chegar lá, é em vão a sua permanência. Então, qual é o objetivo? Né? O Vitor também perguntou, por que você está aqui? Eu lembro do Asher falando, quando ele comentou aqui assim, fala que Jesus tem fogo nos olhos. Fala, Jesus tem fogo, o que o Asher falou? Que na verdade não são fogo nos olhos, na verdade é um fogo todo nele, e a janela estava mostrando. Então isso precisa ter em nós, essa sensação, esse fogo, esse anseio, porque Deus está vindo aqui, uma aliança que jamais se extinguirá, nem tão pouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada no céu para nós, está lá. Então você precisa desejar essas coisas, porque se você não deseja, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres. Se você pensa que é só para isso, é igual você trabalhar e chegar no final do mês e falar assim, não tem salário. Mais ou menos assim. Isso é mais fácil de ver. Então, se você não tem, se esse pensamento não está em você, você precisa de ajuda mesmo. Precisa de 2 ou 3 para te mostrar. Porque eu não quero te desanimar. De verdade, não quero mesmo. Mas as coisas que Deus vai pedir para você fazer são muito difíceis. Muito difíceis. Sabe por que tem que ser difícil? Porque você tem que sair da equação. Lembra que a Zane falou aqui? Do eu? Você tem que sair da equação. Se você estiver na equação, é fácil. Quer ver como a gente percebe essas coisas? Para pecar, é muito fácil, você faz sozinho. Para não pecar, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, mas eu não pego, eu preciso de ajuda. Então, quando Deus te dá funções, ou te dá situações para você trabalhar, Ele está te dando coisas difíceis, vai exigir de você, do indivíduo, um empenho. Vai exigir de você telefone 00, vai exigir de você 2 e 3, vai exigir muito, mas vai precisar de você, vai ter que você fazer essa interação da necessidade do Espírito, que teoricamente é onde a igreja se perdeu, teoricamente, porque o homem foi aprendendo a conviver com a palavra de Deus, foi aprendendo a conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é a mesma, não é mesmo? Ela não mudou, olha quanto não mudou. O sentimento que Deus coloca no nosso coração é que produz a vida nessa palavra, que é a mesma há tanto tempo. Então, ao homem foi dado o conhecimento, ao homem a habilidade de trabalhar a palavra de Deus. Aí chega um momento que ele não precisa do Espírito Santo, porque ele consegue fazer as coisas sem o Espírito Santo. É aí que a igreja perdeu. Por isso que Deus pede para a gente coisas difíceis. Por isso que quando for a sua vez de trabalhar, a sua vez de visitar, não vai ser tão fácil, vai ser difícil, vai exigir de você alguma coisa. Então, quando você recebeu uma tarefa, quando eles estão pedindo isso, tiver uma exigência, creia que isso é do Senhor, porque tem um sacrifício envolvido, tem uma parte envolvida, para que haja o quê? A participação do Espírito Santo e haja o resultado que Ele espera que aconteça. Reconhece o coração do Carlos Augusto aí ontem? E tem uma linha no meio, você conhece a linha aí, não? Se a sua vida não tiver altos e baixos, você está morto. Se a sua vida for uma linha reta, a sua senha já saiu. É bem isso. Então você precisa dessa situação de ordem. Lembra da época de juízes? Por que está me dando juízo? Porque levantava um, o povo se alinhava, aí demorava um pouquinho, descia, aí levantava outro e ia fazendo justamente essa linha. Eu também nesse sentido, quando Deus chama a gente para executar as coisas, é pensando nisso aqui, nesse batimento, do ritmo, das coisas que colocam alinhado com o pensamento de Deus, que vão te alinhando com Deus, vão te colocando próximo do caminho de Deus. Então é um batimento do coração. Então eu acho que a maioria aí, quando ouviu o batimento do coração, sente algo, né? Parece que isso envolve a gente, isso mexe com a gente. Então ele é um ritmo dado, né? É Deus falando com a gente.
Maravilhosa, hein? Então, esse pensamento, isso demonstra vida. Então, quando você está em maré baixa, 2 ou 3. Quando você está em maré alta, 2 ou 3. Essa é a resposta. É isso que vai ajudar. Porque quando você não recebe ajuda, você ajuda. É um pedido para a igreja? É. A parede, quando é construída lá, é o desenho que Deus está fazendo? É. Mas ele precisa dos gordinhos, dos magrinhos, do mais fortinho, do mais fraquinho, porque cada um tem a sua função ali. Cada um tem o seu papel. Cada um vai fazer ali aquilo que está no coração de Deus, se você perceber que aquilo que Deus está pedindo para você é difícil de fazer. Então, você muitas vezes pode conversar com alguém, nesse 2 ou 3, e ele te contar uma situação dele. E quando ele conta a situação, ele diz: meu, mas só isso. É por causa só disso que está desse jeito. Eu acho que já aconteceu com você, em umas conversas, a pessoa vai estar chateada, vai ver, mas é só por causa disso. Então, não cabe a nós julgar o tamanho do problema da outra pessoa. Quem ajuda, ajuda, não vai julgar. Então, aí eu converso muito com a ideia dessa questão de você ter que ouvir as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa começa a falar e você já está dando resposta. Então, quando você começa a dar resposta naquilo que a pessoa está te falando, significa que você não está ouvindo. É simples assim. Porque você já quer rebater aquilo que está até numa discussão, quando a gente conversa nas nossas discussões, nossas conversas, eu falo para ele, muitas vezes você tem que ouvir alguma coisa, absorver e depois emitir o comentário. Não é receber e já estar comentando em cima. Isso serve em várias questões que nós somos apressados. Um exemplo, a questão da oração. Logicamente eu estou falando como eu vejo, então você pode, a posição que você tem pode ser diferente. Muitas vezes a pessoa liga para você, a pessoa está com um problema, vamos orar, para ajudar, não sei o que tal. Quem que tem que ser a primeira pessoa a ser consultada nessa questão? Eu também acho que falar com Deus, Senhor, é para a gente interceder? É para a gente orar? É para a gente fazer alguma coisa nesse respeito? Eu li um livro uma vez, eu não lembro qual o nome, que ele falava de uma pessoa que estava no hospital. E as pessoas intercedendo, para ele, para a pessoa ser curada, ser transformada, e a pessoa orando, pedindo. E aí Deus tratou com o familiar, que na verdade eles estavam prolongando o sofrimento da pessoa. Que Deus já teria recolhido, mas ele estava ouvindo as orações, mas teria recolhido e tiraria o sofrimento. Então, o desejo de Deus não era fazer o que nós queremos que Deus faça, muitas vezes. Só que nós somos muitas vezes apressados nessa direção. Tudo isso, todas essas questões, elas vão nos ajudando a construir esse percurso que Deus tem para nós, que tem altos e baixos, até o dia lá na frente. Até o dia de recuperar, de querer chegar até as pedras, chegar até o reino, até ver os céus. Como diz o Vitor, alguns vão chegar primeiro e outros vão chegar um pouquinho mais tarde. Mas não vai ter como explicar se é assim ou se é assado, como que aconteceu. Ninguém ainda voltou para explicar. A gente, logicamente, vê alguns testemunhos de pessoas que falam que é espetacular. O Denzel Washington, ele é convertido, ajuda muita gente. Ele tem vários vídeos na internet. Ele conta a história da mãe dele. A mãe dele com 90, bastante anos, e ela estava no hospital internada, e ela estava muito, muito mal. E ela teve um relance de sobriedade. E assim, eu quero falar com a minha irmã. Aí fizeram contato com a irmã, que é mais velha que ela, e porque ela queria contar para a irmã que era espetacular. Do jeito que nós oramos, como nós sempre intercedemos, é desse jeito. Ela contou para a irmã e foi recolhida. Olha que interessante. Então, assim,
Imagina a questão de expectativa, imagina a questão dessa esperança de chegar nesse momento. Uma pessoa que está assim, ela tem perfume do Senhor. Sabe quando se comentou bastante do seu frango aqui, né? Da dona Elza. Então, quando ele chegava no ambiente, o que acontecia? Muda. Tem perfume, tem cheiro de presença de Deus. Então, as nossas, muitas vezes, caras carrancudas, ou muitas vezes caras de bravo, porque te ligam 1 hora da manhã, ou muitas vezes você tem que ter um percurso longo para fazer, isso muitas vezes tira o perfume, isso muitas vezes apaga o perfume. Por quê? Porque não é fácil, mas é prazeroso. Quantos aqui já não foram fazer uma visita muitas vezes difícil e quando chega lá é bom? Pode ter espírito no encontro, né? Nossa, como é difícil, que semana corrida, mas quando vem é bom. Esse é o percurso, todo esse trajeto, tudo isso que nós fazemos é aquilo que Deus trabalha nas nossas vidas para sempre fazer com que a gente queira crescer, queira ser diferente. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. O que significa isso? Crescimento, desenvolvimento. Isso vai trazer você ser diferente a cada dia. Cada vez o seu braseiro, né? Que a Rosane comentou aqui, ela brasas vivas, cada vez ele vai ser mais pungente, cada vez vai te ajudar mais, porque o Senhor está dizendo que de glória em glória, aos poucos você vai crescer. E aí tem um outro detalhe, muitas vezes nesse nosso percurso de crescimento, essa nossa forma, você vai começar a deslocar do que está perto de você, e aquilo começa a interceder para que aquela pessoa mude rapidamente, que ela se transforme, que o Espírito haja do mesmo jeito que está agindo em você. Que muitas vezes é a nossa oração dos nossos familiares, né? Por que Deus não age? Por que Deus não faz? Porque você quer que a pessoa venha junto com você. Só que nós temos que respeitar o tempo de crescimento de cada um, porque essas coisas não estão nas nossas mãos. Essas coisas estão na mão de Deus, porque como diz a palavra dele, o Espírito será derramado sobre todos, sem exceção. Então nós temos que aprender as coisas, temos que aprender esse processo no Senhor, aprender essa diferença. O Senhor vai te dar essas coisas. E aí nesse nosso percurso, o que entra no meio do caminho é a questão do livramento. Porque algumas situações são bem difíceis para a gente, e aí precisa Deus livrar. Então lembra da questão, também tem uma passagem na Bíblia que fala que Misael, eles foram para onde? Para a fornalha. O que seria o livramento do Senhor, na sua opinião? Deixar eles para a fornalha? Ou antes da fornalha tirar eles de lá? Qual história seria contada? Então muitas vezes uma chamuscada, uma pedra chamuscada dá um up, dá uma alegria. Então nesses altos e baixos de Deus coloca ali, né? Pode ser uma situação. O livramento de Deus, ele poderia ser antes de Daniel ser lançado na cova, ou como foi depois. Então você consegue imaginar, né? O leãozinho cheirando ele assim, sabe, pertinho, né? Deus está livrando, mas qual é o conceito? A que ponto que eu vejo o quanto Deus tem dado livramento nesses altos e baixos que me mantém vivo? Como é aquela questão do estar perdido. É aquela questão quando eu olho e falo assim, mas Deus está vendo, né? Então, não tenha dúvida que Deus está vendo. Não tenha todas as coisas. Mas
Como é que eu me sinto nessa situação? Como que está a minha confiança no Senhor nessa hora da chamuscada? Teve uma vez que, então, em algumas situações, você se expõe demais, né? Nós fomos fazer uma visita uma vez, aliás eu não fui, foi a Ilane, a irmã dela, e tinha mais uma pessoa. E na frente da casa tinha um bar. E tinha gente brigando no bar, armado. E a Ilane e a Eliane foram lá interferir. Elas foram interferir. Então, Deus livrou, daí livrou, né? Livrou. Mas olha a exposição ao risco. Então, Deus vai nos pedir coisas difíceis, mas também vai nos pedir ousadia. Muita ousadia. Mas também bom senso. Tem que ter bom senso. Uma outra situação, a irmã da Elaine estava vendo um assalto e ela pegou e buzinou, fez barulho e tal. Você explicou assim: você não pode fazer isso. Ou você interfere, ou você não interfere. Tem um vídeo na internet de um cara que está assaltando, né? E vem um cara com uma pampa e atropela o cara da moto. Então, isso é interferir na situação. Porque quando você vai nisso, muitas vezes vai ter perda. E muitas vezes, acho que foi um outro problema aqui, a nossa experiência com o Senhor, ela tem muito a ver com o que nós temos a perder. Então você não vai se arriscar de colocar um bem seu em prejuízo para salvar alguém que você nem conhece. Porque isso tira essa liberdade do Espírito. Porque o Espírito vai pedir para você algo valioso e você vai interferir e vai ter pena naquela questão valiosa. É a sua ação, é o seu momento. Você está ali. E muitas vezes é a vida. Porque eu acho que não inventaram a cova dos leões só por causa da Daniel. Tem muita gente que virou comida de leão. Da mesma forma, não inventaram a fornalha só por causa dos 3 amigos de Daniel. A fornalha estava lá já. Então teve gente que foi queimada. Então, em muitas situações onde Deus vai exigir de você, tem um preço. Agora, meu querido, se você tiver fogo nos olhos, se você tiver essa brasa dentro de você, se você tiver esse anseio pelas coisas do Senhor, não faz diferença. Eu conheço, você deve conhecer pessoas que olham para a cruz e nada mais importa. Não faz nada faz diferença. Mas nós ainda temos muito a perder. Coloco comigo. E ao ter muito a perder, eu muitas vezes deixo de ir adiante nas coisas que Deus pede para nós. E deixar de ir adiante é muito perigoso, porque pode tirar o nosso bom ânimo e pode fazer a gente parar onde a gente não queira parar. Então essa placa está na Serra da Cantareira. Quem já foi lá para ter caminhado a subida na serra, essa placa está lá. Se você se cansar, aprenda a descansar, mas não desistir. Então nessas coisas que Deus vai colocar nos nossos corações, muitas vezes você pode chegar a esse ponto mesmo. Aí tu fala assim: será que vale? Será que é nessa direção? Será isso que Deus... Por isso que é importante você ter fogo nos olhos e a esperança desse momento com o Senhor tem que impulsionar a sua vida. Essa esperança pelas coisas futuras do Senhor precisam empurrar você na direção do reino do Senhor. Essa esperança tem que ser viva no seu coração, viva, para você ter fogo nos olhos e seguir adiante num propósito que o Senhor tem para a sua vida e compor aquele mosaico da parede da casa da Rosana, ou igual àquela. É isso que você consegue visualizar. Todos nós fazemos parte desse plano, desse projeto. Todos nós temos uma parte a fazer nele, e a nossa parte contribui para a noiva do Senhor, que, como nós ouvimos ontem, ela vem, ela vai estar pronta.
Jesus vai casar. Está nas suas mãos. Perfume dos olhos. Era isso. Amém.